Oi pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês essa carteira para estar colocando o celular. É uma peça super vendável e até mesmo para você fazer para estar presenteando alguém. Aqui, ó, ela tem esse bolsinho para você colocar o celular, ó, super espaçoso. Ela tem essa alcinha de mão para a pessoa poder carregar apenas na alcinha, né? E aqui dentro ela tem bastante espaço para estar colocando cartão, dinheiro, tudo que a pessoa precisa estar levando. Se você já gostou dessa peça, então me siga, não esquece de curtir e comentar e vamos para a nossa aula. Vamos para as nossas medidas. Aqui eu fiz as medidas todas em uma folha sulfite mais grossa, porque eu acho que acaba se tornando mais fácil no dia a dia para estar cortando, né, tudo que eu preciso. E o nosso corpo da peça, a gente vai precisar uma vez no forro, uma vez no tecido principal e uma vez na manta, que eu tô utilizando a R2, mas você pode usar a que tem em casa, a medida de 39 por 13 centímetros. Para nossa alça, a gente vai precisar uma medida de 30 por 8. Para o bolso da frente, a gente vai precisar uma medida de 34 por 13. E aqui eu estruturei ele com uma entretela, mas apenas a metade, porque depois a gente vai dobrar esse bolso. Então, eu só coloquei na metade só para ele não ficar tão molengo, mas também é opcional, se você quer colocar essa entretela ou não. A gente vai precisar também, para fazer a aba, eu cortei no meu papel, né, sulfite, uma medida de 8 por 7, e arredondei aqui, ó, as pontas com cone de linha mesmo. E aí só passei aqui pro tecido, deixando um pouquinho maior para na hora da gente costurar ser mais fácil de estar costurando isso aqui. Aí vamos precisar um cursor. E o zíper a gente vai precisar um tamanho mais ou menos de 47 centímetros. Só que a gente vai destacar esse zíper e vai utilizar apenas um lado do zíper. O outro a gente reserva para fazer outra peça. Então, vamos para a nossa costura. Nossa costura, eu gosto sempre de começar com a alça. E para fazer a nossa alça, a gente vai dobrar no meio, vamos passar o ferro, depois a gente vai abrir novamente e vai trazer uma das pontas até a marcação do meio que a gente fez e fazer a mesma coisa com a outra ponta. Ficando assim. E dobrar no meio novamente. E vamos passar uma costura dos dois lados, das duas extremidades da nossa alça. Feito isso, eu gosto de pegar ela, dobrar ao meio e gosto de já estar passando uma costura aqui, ó, prendendo as duas pontas dessa alça, mas bem na ponta. Só pra prender mesmo. Aí tiro esse excesso de linha aqui e agora a gente vai pra nossa aba. Reservamos aqui a alça e vamos pra aba. A aba, a gente vai passar uma costura em toda a volta aqui nessa marcação que a gente fez. Bem em cima da marcação. Eu fiz a minha aba arredondada, mas se você quiser estar fazendo ela quadrada, também dá. Ó, depois que eu costurei, eu vou refilar o excesso, vou desvirar e vou passar no ferro pra vincar bem. Depois que eu passei, eu vou passar uma costura só de acabamento mesmo em toda a volta. Então você pode fazer ela mais larga ou bem na pontinha, fica ao seu critério e ao seu gosto. Eu geralmente faço de um calcador. Ó, fechei aqui em cima também e eu posso retirar esse excesso aqui, ó. Feito isso, a gente reserva a nossa aba também e vamos para o bolso. O bolso, eu vou dobrar ele ao meio com o avesso pra dentro, o avesso pra cima, e vou passar uma costura aqui embaixo, fechando essa abertura, ó. Feita essa costura, eu vou desvirar. Eu gosto de levar no ferro novamente isso aqui pra passar bem e ajeitar, deixando essa costura que a gente fez pra baixo, assim, ó, bem ajeitadinho, e passando o ferro pra ajeitar bem. Depois que eu passei o ferro, ali naquela parte onde a gente fez a marcação ali, ó, a gente costurou, eu vou deixar essa parte pra cima e vou passar um pesponto ali. Só como se fosse um pesponto de decoração. Se a sua máquina tiver ponto decorativo, você pode sim estar passando um pontinho decorativo aqui. Agora, eu vou pegar o corpo da minha peça, deixa esse aqui um pouquinho de lado, daqui a pouco a gente volta pra ele. Reservo o forro também. Vou passar uma costura de segurança em toda a volta pra depois refilar esse excesso aqui de manta. Depois de ter passado toda a costura em volta e prender esse tecido principal na minha manta, eu vou dobrar ao meio, assim, ó, dessa forma. E vou fazer uma marcação dos dois lados. Se você quiser fazer com caneta, fica à vontade. Eu gosto de fazer sempre um pique, mas não muito grande, bem pequenininho, só pra marcar mesmo que ali é o meio da minha peça. O meu tecido não tem direção, pra mim tanto faz. Aqui está a marcação do meio que eu fiz, e eu vou posicionar esse bolso um pouquinho só acima mesmo da marcação, ó. Tá vendo que a minha marcação tá aqui? E eu só botei em cima dessa marcação? E agora a gente vai passar uma costura. Eu gosto de começar por baixo primeiro, pra esse forro prender bem, e quando eu for passar nas laterais, ele não fica torto. Então, eu começo por baixo, prendendo. Vou pra lateral. E depois pra outra lateral. Aqui no lado de... Ó, meu bolso tá com abertura aqui desse lado. Então, eu vou marcar o meio aqui em cima também. E nessa marcação, eu vou colocar a minha aba. Também vou marcar o meio da minha aba. Ó, vou colocar marcação com marcação. E bem do ladinho, eu coloco a minha alça. Ó, dessa forma. E passo uma costura. Prendendo isso tudo. Agora, do lado de cá, ó. Do nosso lado direito, aqui tá nosso bolso, o lado direito, a gente vai colocar o nosso zíper. Então, o nosso dente virado para baixo, eu vou alinhar aqui na borda o meu zíper, fora até o final, e vou passar uma costura. Coloquei o meu zíper, agora a gente vai pro nosso forro.
Se o meu tecido tivesse direito, eu ia colocar direito com direito do tecido principal, ia alinhar a borda dele aqui, ó, e passar uma costura reta prendendo esse forro. Feito isso, eu vou jogar lá pra trás o meu forro. Jogo bem lá pra trás. Deixa eu tirar esse fio aqui. E vou passar uma costura de pesponto pra prender esse forro lá atrás, aqui em toda a borda do meu zíper, fora a fora. Puxando bem esse forro lá pra trás. Feito isso, vamos colocar o nosso cursor na peça. Então, ó, do jeito que ela tá, eu vou puxar ela pra cá, dessa forma, viro pra mim e vou alinhar, ó. Aqui, ó, as duas partes, elas estão alinhadas. Dessa forma. Eu gosto de deixar do mesmo tamanho. Vou colocar meu cursor, faço. Coloquei o meu cursor na minha peça. Aqui, ó, eu não vou fechar até o final. Eu posso deixar uma abertura, pra depois eu estar conseguindo desvirar. Não esquece de deixar essa abertura no zíper aqui, ó, pra você estar desvirando depois. E a gente vai arrumar, ó, manta com manta. E vamos puxar esse forro lá pro lado, ó, dessa forma. Aqui tá meu principal com principal e meu tecido de forro com o meu tecido de forro. E a gente vai passar uma costura em toda a volta, fechando isso aqui, alinhando bem aqui aos zíperes pra ele ficar bem alinhado. Fecha tudo e deixa uma abertura aqui no forro. Uma abertura boa, gente, pra vocês conseguirem desvirar sem estar rasgando a peça, tá bom? Então, mais ou menos de uma mão, ó. Vou começar a costura aqui na manta primeiro, pra alinhar bem, pra ela não andar depois, não sair do lugar. Depois eu venho pra cá, dessa forma, alinho bem aqui, ajeito. Arrumo meu forro e vou reto até o final. Aqui, pra fechar o forro, eu dou espaço de uma mão, ó, e começo aqui novamente fechando. Vocês estão vendo que eu deixei uma abertura bem grande? O meu zíper aqui, ó, eu vou cortar, e não esquece de estar selando com o isqueiro aqui pra não desfiar. Feito isso, a gente vai desvirar a nossa peça. Aqui até, ó, se você quiser estar tirando, sem cortar a costura, ó, tem que cuidar muito pra não cortar a costura. Isso ajeita melhor depois, quando a gente desvirar. Ó, paciência e cuidado. É muito importante deixar essa abertura aqui no zíper, porque tem alguns cursores que eles travam, e quando a gente tenta puxar, ele não se abre. Então, por isso que vocês precisam deixar essa abertura, pra conseguir abrir. Ó, desvira bem, coloca a mão lá dentro, arruma os cantinhos. E agora a gente vai no ferro pra ajeitar bem essa nossa peça. E a nossa peça ficou pronta. Aqui eu coloquei um botãozinho pra estar fechando, né? Lembrando que como aqui é pra colocar o celular, a gente precisa deixar pelo menos um dedinho aqui em cima, ó, pra conseguir colocar o celular e ele fechar, né? Ele precisa dessa folga. Aí aqui na parte de dentro, não pode esquecer de fechar esse forro, né, da nossa peça, que a gente usou pra estar desvirando. Então, arruma bem aqui, ó, e fecha esse forro, fora. E se você gostou, não esquece de deixar seu like, de comentar, compartilhar, pra outros amigos estarem fazendo também. E é isso, gente. Até a próxima aula.